Amados irmãos e irmãs em Cristo, a história da salvação é uma saga de amor, redenção e relacionamento. E um dos capítulos mais grandiosos dessa saga se desenrola no deserto, ao pé de uma montanha imponente, o Monte Sinai. Imagine comigo o cenário: Israel, um povo que meses antes era escravo no Egito, agora estava diante de trovões, relâmpagos, nuvens espessas e o som de uma trombeta divina. Não era apenas uma exibição de poder, era o momento culminante de um convite divino a uma aliança. Um pacto, a palavra no hebraico é berit, e essa aliança estabeleceria não apenas regras, mas um relacionamento com força relacional. Hoje vamos juntos desvendar as profundas verdades dessa aliança no Sinai. Vamos olhar para o verdadeiro significado da lei de Deus, o Decálogo. E vamos perceber que, longe de ser um fardo, longe de ser apenas uma lista fria de proibições, a lei é o roteiro de amor de um Deus que se importa conosco. É uma promessa que nos guia à verdadeira liberdade e, acima de tudo, um caminho que nos aponta para Jesus Cristo. Queridos, Deus não levou Israel ao Sinai para que eles ganhassem a salvação. A libertação já havia acontecido. Essa é a essência da graça divina. Ele os resgatou do cativeiro e só então os levou até a montanha. O próprio Senhor disse: "Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim." Ou seja, primeiro Deus age, primeiro ele liberta e depois ele convida a obedecer. Isso refletia até o modelo cultural dos tratados do Antigo Oriente Médio. O grande rei primeiro mostrava sua bondade e poder, depois estabelecia os termos da aliança. E, meus irmãos, essa é a fórmula da nossa fé até hoje. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. No Sinai, Deus fez esse convite solene: se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Que honra, que privilégio! Israel não foi chamado para ser superior, mas para ser um povo que refletisse o caráter de Deus ao mundo. Seriam luz para as nações. Mas, para esse encontro com um Deus tão santo, havia necessidade de preparação. Eles tinham que se purificar, lavar as roupas, estabelecer limites no monte. Então vieram os trovões, relâmpagos, a nuvem espessa, a trombeta estrondosa. Tudo aquilo não era exagero. Era para que o povo entendesse a grandeza daquilo que estava acontecendo. E no meio daquela manifestação, Deus pronunciou as 10 palavras, o Decálogo. E aqui está um detalhe fundamental. A lei não se resume a atos externos. Ela vai ao coração, ela regula intenções. Jesus mostrou isso no sermão do Monte Mateus 5. A ira é homicídio no coração. A cobiça é adultério no pensamento. E o Decálogo se organiza em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos sobre amor a Deus, os 6 últimos sobre amor ao próximo. É por isso que Paulo resumiu: o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Porque Deus é amor, 1 João 4:16. Agora, qual é o papel da lei? Se ela não nos salva, para que serve? Primeiro, a lei é garantia de liberdade. Tiago 2:12. A chama de lei da liberdade é como uma cerca. Ela delimita o perigo, mas dentro desse espaço há plena liberdade para viver em paz e segurança. Segundo, a lei é espelho revelador. Tiago 1:23-25 e Romanos 3:20 mostram que ela nos revela quem somos. Ela denuncia o pecado. É como um espelho que mostra a sujeira, mas não pode limpar. Serve para apontar a necessidade de purificação. Terceiro, a lei é pedagogo para Cristo, Gálatas 3:24. Ela nos conduz ao Salvador. Ela mostra a incapacidade humana e ao mesmo tempo nos leva a Jesus, o único que pode nos perdoar e transformar. E quarto, a lei é uma promessa habilitadora. Ellen White diz que os 10 mandamentos são 10 promessas. Ou seja, quando Deus diz não cobiçarás, ele também está dizendo: eu te darei força para não cobiçar.
Eu serei suficiente para você. Assim, cada mandamento é acompanhado da promessa do poder divino. Paulo afirmou em Romanos 10:4 que Cristo é o fim da lei, mas o termo tê-lo significa objetivo, propósito, não término. Ou seja, Cristo é a finalidade da lei. A lei nos mostra o pecado, mas é Cristo quem salva. A salvação é pela graça, e não pelas obras da lei. Romanos 3. Mas isso não significa que a lei perdeu validade. Pelo contrário, Jesus disse em Mateus 5 que não veio abolir, mas cumprir. Quando a lei é escrita no coração, pela obra do Espírito Santo, a obediência se torna natural, fruto de amor e gratidão. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Não é um peso, é uma alegria. Não é um fardo, é liberdade. Meus queridos, a aliança no Sinai é muito mais do que um evento histórico. É um convite eterno. A lei de Deus, ela é uma cerca de liberdade. É um espelho que revela, é um pedagogo que ensina e é uma promessa que capacita. E tudo isso nos leva a Cristo. Ele é a finalidade da lei, é o poder para obedecer, é o cumprimento de cada promessa. A lei, gravada em nossos corações pelo Espírito, se torna vida, graça e testemunho ao mundo. Apocalipse 14:12 nos mostra que no tempo do fim, o povo de Deus será conhecido por guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É o reflexo dessa mesma aliança, agora renovada em Cristo. Eu quero olhar nos seus olhos agora e perguntar: você aceita a lei de Deus como esse presente de amor? Você aceita a promessa que não só mostra o caminho, mas te dá força para andar nele? Que hoje o Espírito Santo grave essa lei em seu coração. Que Jesus seja o seu poder, sua liberdade e sua alegria. Venha a Ele agora, entregue-se e viva a beleza da nova aliança em Cristo. Amém. Amém.